Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui, Amanda novamente. Estamos aqui na quarentena, mas trazendo sabedoria aí para todos vocês. Temos algumas dúvidas sobre metodologia científica, eu trouxe alguns questionamentos para vocês, mas eu queria começar com uma história. Eu tenho essa bonequinha aqui, o nome dela originalmente desse tipo de boneca é a Baomi, e a Baomi era uma boneca que era feita com pedaços das saias das mulheres que eram trazidas de forma violenta, traficadas da África para cá, e elas davam para as crianças terem pelo menos alguma distração nessa situação horrível que foi o tráfico negreiro. E aí, por exemplo, eu acho essa boneca, de repente, que a minha bisavó guardou da a mãe dela. E aí eu tenho muito amor sobre essa boneca. Essa boneca necessariamente não tem essa história, mas imagina que eu encontro uma vez lá num baú, lá na casa da minha avó ou da minha bisavó. E aí eu falo assim, nossa, que interessante, eu vou investigar, o que que é isso? Por que que tá aqui? Da onde veio? E aí eu começo uma investigação porque aquilo é necessariamente ligado emocionalmente a mim, porque tá dentro de um baú da minha família. E é isso que eu venho trazer para vocês sobre ciência. Galera, a ciência, ela tem que começar com uma coisa que você gosta, isso é essencial. Você tem que ter prazer. Podemos até falar sobre Nietzsche aqui. A ciência, ela vem de uma vontade criativa, né, de transformação. Então, o tema que você vai escolher cientificamente tem que ser uma vontade criativa sua, tem que ser um objeto que você ame, tem que ser um tema que você ame. Eu vou vir trazer alguns temas aqui para vocês entenderem mais ou menos alguns questionamentos para vocês. Primeiro, como era feita a ciência antes? Então, a gente tinha ciência como um método de experimentação. Por exemplo, a cerveja. A cerveja, ela tem-se do dado que ela é da Suméria e ela meio que aconteceu dentro de um barril cheio de farinha que era para fazer pão, e aí uma chuva se deu, aquela farinha estava dentro do pão, ou aquela farinha estava dentro do pão não, aquela água estava dentro da farinha que ia fazer pão e fermentou e acabou virando a cerveja. Foi uma experiência, foi espontânea? Foi espontânea, porque não se sabia que ia acontecer, mas aquilo gerou um produto químico que foi a cerveja. E isso é experimento. Ele pode ser vindo da natureza, dessa forma que eu falei, por exemplo, o álcool, né, que veio dessa forma, a batata frita, que foi uma experiência que foi sem querer também, que aconteceu, mas ele também pode vir de uma curiosidade, e pode vir de a curiosidade de qualquer um. Então isso responde, a pergunta quem pode ser cientista? Todo mundo pode ser cientista. E onde existiu essa divisão entre a pessoa ser cientista e não ser cientista? A gente tem essa divisão exatamente na era industrial, onde começou a ser gerada uma divisão entre o que era, quem podia ser cientista e não podia ser cientista, que foi uma divisão totalmente artificial, porque até então, por exemplo, Galileu também era astrólogo, além de ser a pessoa que criou teorias sobre a coisa do Sol e tal. Então, o Galileu era também astrólogo, ele tinha os mapas astrais dos inimigos dele, era muito louco isso, mas ele tinha. Então era meio que misturado. Uma parteira também era a pessoa que poderia curar uma doença com ervas, né? Mas isso foi tirado do humano comum pela Revolução Industrial, onde se criou uma elite de cientistas que só eles poderiam ter o processo da ciência. Isso é muito interessante vocês entenderem que ciência um dia foi de todo mundo, ainda é de todo mundo. E eu acho que muito legal essa relação da cultura do faça você mesmo. A parte legal dessa cultura é que você volta a ser cientista. Isso é bem legal de saber. Então vamos lá. Eu trouxe alguns temas aqui para vocês entenderem mais ou menos o que coisas podem ser investigadas e qualquer coisa pode ser investigada. Temos alguns minutos para esse vídeo ainda, ó. Eu coloquei um tema maluco aqui, ó. Barões do Passinho e a influência da cultura de memes no Brasil na plataforma YouTube. Por exemplo, um tema que eu jogo aí. Jogos digitais para o público infantil que sofre com deficiências auditivas graves. Jogos digitais como mídia convergente de questões de gênero. Ou jogos digitais aplicados como ferramenta lúdica em pacientes de Alzheimer. Por exemplo, tudo aqui são temas, são questões que eu posso levantar e jogar aí para a ciência, depende do meu gosto, do que me liga, do meu amor sobre aquele tema, né? Então vamos lá.
O que é ciência? Ciência é um processo investigativo, que ele não está baseado no senso comum, está baseado no senso crítico. Ele envolve questões, ele envolve você levantar uma questão e tentar provar que essa questão, que a sua tese, ela é viável ou não. E o que é pesquisa é exatamente isso que eu tô falando. A pessoa pega um negócio lá no baú dela, fala assim, meu, o que que é isso? De onde veio? E ela começa a descobrir essa história. Descobrir essa história é uma pesquisa. E ela tem que ser baseada em dados. Isso que é o importante da ciência. Vamos lá. Olha aqui a maluquice. Então, como é que eu defino as minhas questões, né, de pesquisa? Barões do passinho e influência. Primeiro, você tem que saber que palavra, o que é barão, o que é passinho, o que é influência na cultura, o que é meme. Então, você vai pegar o que você escolheu como tema e vai dissecar ele em várias coisas. Eu preciso saber o que é tudo isso separado para saber o que é tudo isso junto. Isso é muito importante para o trabalho que a Rosana passou. Jogos digitais. O que é jogos digitais? Antes de definir as coisas, uma das perguntas de pesquisa que eu tenho é o que é jogos digitais? O que é público infantil? O que é deficiência auditiva grave? Eu preciso separar esses temas para depois juntá-los num tema geral. Isso é importante para saber de pesquisa científica. Vamos para a parte 2.